Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aí no canal, né? É o segundo vídeo do canal. E como eu disse, né? Separei aqui um outro tópico para a gente conversar, que é mais sobre o assunto, né? A síntese aí de todos os assuntos que a gente vai estar falando nesse canal, beleza? E bom, primeiro tópico a gente para falar de montadora, tá? Então a montadora, a gente tem que pensar que ela hoje, com a globalização, eles fazem o carro lá na Europa, na Ásia, por exemplo, fazem a montagem, fazem o projeto como eles querem que seja, e aí vem aqui pro nacional ou para América Latina, né, geralmente, com um projeto adaptado. Então a gente tem que saber que os projetos eles são adaptados a cada país, ou pelo menos a cada região, tá? Então, infelizmente, hoje os carros eles não vêm como antigamente. Você comprava um Golf, por exemplo, né, Volkswagen, ele vinha um modelo alemão, chegava aqui aquela construção com acabamento muito bom e tudo mais, com as peças com uma maior qualidade. E hoje não. Hoje a gente tem, inclusive, né, o Golf, né, não mais fabricado, mas vinha para cá e era montado aqui, né? Mas montado com as peças projetadas para o mercado sul-americano. Então isso é muito interessante, porque a gente não está comprando o que realmente a marca produz de melhor, né? Produz, não de melhor, mas adaptável para cá, e como um poder aquisitivo aqui na região sul-americana ela é bem menor, então tem que ser adaptado com uma redução de custos, né? E é interessante a gente estar falando isso também, porque antes, se a gente pode pensar aí, talvez uns 10 anos atrás, a gente não tinha a legislação que a gente tem hoje em relação à segurança, por exemplo. Então, em relação à segurança, a gente não tinha airbag obrigatório para todos os ocupantes, ou obrigatório até mesmo no carro, não era obrigatório. Então, o carro tem airbag, era carro de luxo, era carro de classe média para alta ali, né? Então, hoje não. Hoje o mais básico ele precisa ter, mas isso por conta de uma lei, né? E antes eles vinham e cortavam um monte de custo, né? Cortava material do painel e tal. Só que hoje em dia também a maioria dos carros são todos plástico e não tem muita diferença. Só se você for falar de carro para mais de 150, 200 mil reais, tá? E aí já nem é a realidade de, sei lá, 20% da população. Beleza? Também coloquei que a maioria das marcas utilizam as peças compartilhadas. Isso é muito interessante também. E não sei, acho que talvez infelizmente isso acontece agora, tá? Porque percebe bem, parece que os carros estão ficando meio parecidos, mais ou menos o mesmo estilo, ele anda mais ou menos igual. Quando você vai procurar um carro, talvez você não consiga saber mais ou menos, esse carro aqui é mais focado nisso, o outro em outro, né? Em outra coisa, em outro quesito, por exemplo. Você não consegue, queria um carro pequeno, mais esportivo, mas que também tivesse um bom acabamento, não fosse tão barato. Mas aí se você quiser um barato também você não encontra, porque aí o barato, entre aspas, seria o popular, mas com um motorzinho melhor, que você gosta de esportividade, por exemplo, você não consegue encontrar, porque se você gosta de esportividade você tem que pagar 150 mil no mínimo no carro hoje, né? Então isso aí, não falando especificamente sobre nenhuma marca, mas se a gente for pegar os carros assim que a gente tem aí, né, o Polo ali, o GTS, né, se eu não me engano é o GTS, o Polo GTS, o Sandero RS, o Peugeot agora que saiu, o Style, né, acho que, se eu não me engano é o Style, que ele também no motor turbo é um absurdo. Eu acho que na verdade ele é o GT, né? É o GT. Então assim, que o Style ele ainda é só um kit visual, né? Vamos dizer assim. Então assim, você paga muito caro. E aí será que vale esse preço todo? Porque aí 150 mil você pode pegar um carro, né, ano anterior,
bem conservado ali, oportunidade, um Jetta talvez, não sei, um carro assim, e aí talvez valha mais a pena para você, né? Então ficou difícil você escolher um público. E aí a gente falando sobre as peças compartilhadas especificamente, você vai ter motores compartilhados, motores que a Peugeot usa, a Renault também, né, a Citroën também usa. Aí aqui tem alguns câmbios que são compartilhados, a maioria deles na verdade, né? Então existe uma empresa de câmbio que faz o câmbio, existe a empresa de motor que é compartilhado ali, Stellantis, por exemplo, e aí você vai ter Jeep, Ram, Fiat, tem um monte de marca tudo usando a mesma coisa. E aí, é bom, talvez por um lado, porque talvez o mecânico sabe mexer, ou então qualquer lugar que você for levar a concessionária, consegue trabalhar com ele, mas não tem mais a originalidade das coisas, né? A gente pode estar falando de outras coisas também, né? Freio, quantas marcas hoje colocam freio a disco no eixo traseiro? Entendeu? Só se você for pegar carros muito caros, ou pelo menos médio para cima. Então, assim, são cortes de custos e, assim, tudo bem, né? Mas o freio a tambor ele faz o papel dele, beleza. Mas custa nada também, né? E assim, quer dizer, custa, mas pro visual do carro é algo que faz diferença pro cliente, né? Pelo menos para nós que gosta de engenharia, a gente sabe do valor disso, né? Então é por aí, beleza? As montadoras e seu posicionamento, né, no mercado. Então elas sempre vão se posicionar para venda, né? Principalmente as tradicionais. Então a gente vai pegar ali Volkswagen, Ford, Chevrolet, Fiat, Citroën, Renault, posso falar um monte aqui, mas assim, sempre vão buscar, principalmente nos seus carros populares hoje, que não existe mais, né, populares para carros medianos, intermediários ali, vai querer volume de venda. Não é igual uma Porsche, por exemplo, um Audi, BMW e tal. Por quê? Porque ali o cara, a empresa já ganha muito vendendo um carro, 2, 3, 4. E tá tudo certo. Então, se ela vender um por dia ali, já tá ganhando muito, né? Muito em cima. Os outros não. Os outros eles vão querer volume de carro. Então ele vai botar o básico, o preço um pouco mais baixo, talvez umas parcerias com empresa para poder ser carro de rodagem, né? De comprar para frota e tudo mais. E geralmente fazem isso, tá? Então assim, a gente tem que olhar muito bem, porque eles querem vender e você quer comprar algo bom. E aí que tá, eu acho, o grande problema hoje. Hoje o problema é esse. Hoje o problema é o consumidor, ele quer algo bom e a montadora quer volume. Outra questão é parte técnica. Então vamos lá, parte técnica, existem muitos mitos, existe algumas coisas que fazem sentido e que não são olhadas no lado da engenharia, e isso daí complica um pouco, porque aí a gente está falando, eu falo com fulano, fulano fala com outro, e aí isso vai passando de informação de orelha a orelha, e no final o negócio é uma porcaria, né? É igual a gente estava falando aqui, freio a tambor, né? Um exemplo. Freio a tambor para um carro, o Export 2018, sei lá. Cara, é um carro alto, não é um carro que anda tão rápido, porque é um SUV, é 1.6 ali, anda legal, mas assim, nada demais. Não é um carro que você vai ter muita dinâmica nele, curva, freia, vira, tal, usa muito freio, você não vai andar com ele tanto. Então, será que faz sentido? Talvez seja uma coisa mais visual, que fica muito mais bonito, mas talvez não seja tão necessário assim. E aí muita gente fala, vai pulando de ouvido em ouvido ali a conversa, no final chega falando as coisas, né, a informação chega para a pessoa como se o carro tivesse problema no freio, o que não é verdade, né?
O carro freia bem, tranquilo, é seguro, tal, só que tem os contras, mas isso torna ele mais barato, talvez. Não acho que a montadora deveria fazer isso, mas é uma escolha, só que não é para crucificar, entendeu? Então existem essas questões, tá? Outra questão, por exemplo, suspensão, não é uma suspensão independente na traseira, né? A gente tem carros dinamicamente muito bons. Posso botar Civic, Corolla, Golf. Golf é sensacional, né? O Golf suspensão independente, as curvas ele entra muito bem, contorna e tal, perfeito, beleza. Mas o carro que tem um eixo rígido na traseira, você não está perdendo tanto assim. A gente pode falar do Civic, pode falar do City. No City, você com o eixo rígido na traseira, não é uma suspensão ruim. Ela faz sentido para aquele carro, né? Mas tem gente que já olha e já descarta. Tá, então são esses assuntos aí que a gente pode estar falando. A gente pode estar falando com mais detalhes em outros vídeos, mas estou só comentando alguns mitos aqui, né? Câmbio CVT, também outro deles aqui que eu coloquei. Então, câmbio CVT, trabalhei muito com TV, né, nos sertões, que o pessoal gosta de correr bastante com TV. Então ele é uma transmissão continuamente variável, né? Vale um vídeo também sobre isso. Ela aproveita a melhor curva do motor possível, curva de potência e torque. E ela para ali, né? Ela faz a variação bem no ponto onde o teu motor é o mais eficiente. Então, para consumo de combustível é muito bom e ele tem uma retomada boa também de velocidade, né? Então, assim, só é ruim de dirigir porque ele é como se o motor não trocasse a marcha e parece que o carro não está andando. Mas não é isso, tá? Inclusive tem até na família um carro que é CVT. Posso até fazer um vídeo para mostrar para vocês, se vocês acharem legal. Beleza? E outra coisa, parte técnica que eu gosto muito, que eu trabalhei, é com dinâmica. Então a gente tem as dinâmicas envolvidas no carro. Isso aí é legal, é bem teórico, mas eu não pretendo trazer tanta teoria assim. Eu gosto da ciência, da engenharia, mas não uma teoria pesada. Então, quando a gente está falando de dinâmica do carro, a gente pode analisar de algumas formas, né? A gente pode analisar da forma vertical, que é a parte de suspensão quando você passa num buraco, por exemplo. A parte longitudinal, então é freio e aceleração, então sempre aquele movimento para frente e para trás no carro, tá? E a lateral, que é quando você faz a curva, então você tem um jogo do lateral. Tá? E isso é muito importante para quando a gente for analisar algum carro, talvez, alguma suspensão, e para vocês terem essa noção no carro de vocês, no carro que vocês andarem, por exemplo, ou qualquer outro veículo, tá? A moto também funciona assim. Então a gente pode falar sobre isso, é bem importante para projetistas e desenvolvedores de sistemas, é muito importante, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui foi um outro tópico, né? Que é em relação à paixão pela engenharia e por motores. Motores, nem preciso falar, né? Acabei comentando bastante já, até no primeiro vídeo, mas outros aqui que eu coloquei, né? Motores de avião, que é o motor a jato, os monomotores turbo-hélice, por exemplo. A gente pode falar sobre isso também, que é interessante demais. A essência por trás do motor a reação é incrível. Para te falar a verdade, eu estudei isso 2 vezes na faculdade, em 2 matérias, e eu ainda assim tive que aprender depois sozinho, porque não entrava na minha cabeça e é bem complexo. Mas assim, dá pra gente, com didática, do jeito que eu aprendi, eu posso mostrar pra vocês. Então acho que vai entrar na cabeça de vocês, beleza? Geradores também. Geradores é bem interessante, principalmente com essa parte do carro elétrico, então faz muito sentido. Algumas outros assuntos que eu coloquei aqui foi em relação à notícia, né? Porque as notícias aqui que a gente tem escutado muito em relação a algumas guerras também que tem acontecendo, né? Que vem acontecendo no mundo e tudo. E é triste, mas assim, por trás disso tem muita ciência, muita engenharia envolvida, tá? Então guerras energéticas, né? Basicamente, muitas guerras foram travadas por isso, infelizmente, né? A gente tem guerra envolvendo agora questão nuclear, questão de carvão, energia GNV mesmo e tal. Até
algumas energias que abastecem a Europa por conta de frio, né, e tudo. Então, assim, é bem importante. E como a gente tem o canal agora da engenharia, a gente pode estar comentando em cima disso, que é bem importante para a gente poder entender todo esse contexto, né? O que envolve isso, ciência e muito dinheiro por trás e investimento, tá bom? É uma coisa triste, mas que é a realidade. E é melhor a gente entender a realidade do que virar as costas para ela ou fechar os olhos, tá bom? Essa aí é a minha opinião. Então, essa busca por energias renováveis talvez dê alguns assuntos aí pra gente, né? Energia eólica, solar, solar. Todo dia hoje você vê, né? Eu viajei semana passada, estava reparando nisso. Quantos e quantas fazendas, né, não estão mais com gado, por exemplo, ou fecharam metade dela para poder instalar plantações, né, solares ali, usinas que são chamadas, né? Tecnicamente são usinas solares que ficam na área de plantação, que era uma fazenda, por exemplo, ou de gado, né? E a gente vai estar trazendo aqui todas as polêmicas que a gente for vendo aí, não só polêmica, né? Até porque polêmica às vezes é chato, porque fica aquela coisa de um contra o outro, às vezes, dois lados e tal, isso não é muito legal. Mas o que tiver ali de polêmica na engenharia, de, vamos atrás do fato, vamos entender, será que é isso mesmo e tal. E aí peço que vocês, tipo assim, podem compartilhar comigo a ideia que vocês têm sobre isso e também pedir talvez alguma opinião minha sobre, que eu trago o fato aqui, a gente estuda e tenta chegar numa conclusão, entendeu? Acho que essa é a principal ideia do canal, tá? Eu não comentei, mas eu trabalho numa empresa que fica 1h30 da onde eu moro. Então eu tenho todo esse percurso de ida e volta. Às vezes a gente pega para dar uma dormidinha, né? Descansar um pouco antes de trabalhar ou depois. Mas ali esse tempo eu consigo dar uma pesquisada, entender mais sobre o assunto e aí depois já trago para vocês. Até mesmo às vezes estudo aqui no mesmo dia e de noite gravo vídeo para vocês aí, pra gente, né? Pra gente poder tá comentando. E aí, pessoal, acho que no futuro, né? Agora é mais para quem gosta mesmo, mas no futuro, puder compartilhar com a galera e tal, curte, mas para ajudar a me manter fazendo esses vídeos, mas não é nem uma questão financeira, não hoje, né? Mas é uma questão de me incentivar a continuar fazendo, entendeu? Porque isso motiva. Se eu ver que tem alguém vendo, tem alguém comentando e tal, curtindo tudo mais, acho que faz sentido para mim continuar fazendo isso aqui. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Vamos seguir aí com ciência e engenharia. Valeu, abraço.